Eu quero nessa noite compartilhar com vocês sobre um texto muito conhecido, mas que tem algumas coisas interessantes para nós pensarmos. Mateus capítulo de número 8, Mateus capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 15. Mateus capítulo 8, de 1 a 15. Esse texto conta a cura de 3 pessoas, de um que estava com lepra, de um que estava com paralisia e de uma mulher que estava com uma febre que não tinha controle e que a deixava acamada. E nós vamos ver o que é que Jesus, na sua forma especial de agir, quais são as lições que a gente aprende olhando para esse texto da palavra do Senhor. Vamos orar primeiro? Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, vamos lê-la e precisamos que o Senhor, em nome de Jesus, haja no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos entender o que é que o Senhor quer falar a cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 15, nós faremos essa leitura de forma alternada. Assim nós vamos já nos familiarizando com todas as questões que estão envolvidas nesse texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Podem ler o próximo. Próximo. Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Os 2 últimos vocês podem ler. Meus irmãos, nesse capítulo 8 do Evangelho de Mateus, você percebeu que eles são descritos aí nada menos do que 5 milagres efetuados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma especial. E nisso aqui, talvez há uma maravilhosa concordância. Convinha que o maior sermão jamais pregado, ele fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador era o Filho de Deus. Todo esse encaminhar da vida de Jesus, cada passo e cada acontecimento tinha um significado. E aqueles que ouviram o Sermão do Monte ficaram
forçados a confessar que assim como jamais alguém falou como este homem, então assim também ninguém jamais fez tais prodígios. Essa ação de Jesus, ela tinha um propósito, era a concretização de todo o propósito que Deus colocou sobre os seus ombros para realizar, e como filho obediente, ele estava executando fielmente todas as ações que Deus estabeleceu. Então, nos versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos 3 grandes milagres. Um leproso é curado com o toque da mão de Jesus. Um paralítico, aí o texto diz que é curado por uma palavra de Jesus. E uma mulher doente com febre recebe de volta, em um instante, a saúde e também o vigor. E todos nós sabemos que nesse processo todo há algumas lições que nós precisamos aprender. Em face desses 3 milagres aqui, nós podemos perceber 3 notáveis lições também para a nossa edificação. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Então vamos examinar essas lições, mas o propósito meu é que você guarde isso no seu coração para sempre, em nome de Jesus. E aí todas essas coisas que você ouvir aqui, eu quero fazer da mesma forma com que o reverendo Jeremias, que é o pastor da igreja presbiteriana, da 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, fala. E antes do sermão ele diz assim, o importante do sermão é que você tem que perguntar o que é que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi nessa noite. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos aprender, antes de tudo, nós aprendemos quão grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o agir dele promovia coisas extraordinárias e que mexia com o coração, com a mente, com a alma daquelas pessoas. E mesmo até que Jesus fizesse algumas advertências muito interessantes, como assim, não conte a ninguém, vai lá e se apresenta lá ao sacerdote, faz o sacrifício devido, eles saíam e falavam. Eles saíam e não podiam ficar calados diante de tanta ação especial que Deus fez na vida dele. Mas quando nós olhamos que essa primeira lição, que é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos nas entrelinhas, olhando para esse texto aqui, tantas coisas preciosas. Primeiro, a gente percebe que a lepra era uma das mais terríveis entre as enfermidades que podem afetar o corpo de uma pessoa. Eu tive um tio que teve um processo inicial de lepra. E graças a Deus que foi nos nossos dias, porque ele naturalmente tratou e ficou livre daqui. Mas nós tivemos um irmão na nossa igreja, lá em Mato Grosso do Sul, que durante muito tempo ele sofreu, e ele foi definhando por causa dessa enfermidade, até que chegou o dia da sua morte. A enfermidade ceifou a sua vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que a época era uma outra. Não havia ainda recursos nem pesquisa suficiente para poder identificar a forma de tratar. Levou-se tantos anos para se chegar a um resultado de pesquisas que fossem salutares e boas para a resolução desse problema. O texto diz que o portador dessa doença, ele assemelha-se a um morto-vivo. Era uma doença naquela época que os médicos consideravam incurável por causa de tantas e tantas manifestações que ela ia se promovendo em toda a estrutura biológica da pessoa. Nós vamos relembrar aqui a palavra do rei de Israel, quando Naamã foi com uma carta de apresentação ante ele, mandada pelo rei da Síria, sobre a doença do comandante do seu exército. E aí, quando Naamã chega e apresenta a carta, a conversa do rei de Israel foi assim, está lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para mim curá-lo da sua lepra?
Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então veja que o problema ele era complexo. Todas as pessoas que sofriam desse mal, elas sofriam, e toda a sua parentela, os seus amigos, a sociedade de uma forma geral também sofria. Mas mesmo assim, diante desse fato, dessa impossibilidade, você percebe que o texto diz que Jesus disse assim, depois que ele perguntou: Senhor, se você quiser, eu posso, o Senhor pode me fazer ficar limpo. Jesus então diz para ele assim: fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, curar uma pessoa da paralisia, sem ao menos tê-la visto, apenas dizendo uma palavra também, é fazer algo que as nossas mentes nem mesmo podem conceber, nem mesmo podem conceber o entendimento natural para poder entender isso. Então, ainda assim, Jesus então ordenou a cura e se deu a cura imediatamente do filho daquele jovem lá do centurião. Quando você olha para o terceiro milagre, você percebe que dar para uma mulher acamada pela febre, não apenas o alívio da febre, mas também o imediato restabelecimento das suas forças para trabalhar, é algo que ultrapassa as habilidades de qualquer médico. Então, no entanto, Jesus, o texto diz que tomou-a pela mão, e a sogra de Pedro, e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Meus irmãos, essas são as obras de quem é o Todo-Poderoso, de quem nós servimos, que é a razão porque você saiu da sua casa e veio até aqui para cultuá-lo, é porque esse é o Todo-Poderoso que merece ser honrado. Não há como escapar na conclusão lógica. Quando nós olhamos fatos iguais a esse, todas as pessoas vão dizer assim: isso aí é dedo de Deus. No capítulo de número 8, no versículo 19 de Êxodo, quando todo aquele agir de Deus na história lá do povo de Israel que estava lá aprisionado e querendo ser solto, querendo ficar livre, todas aquelas pragas que aconteceram todas lá. Então, nesse capítulo 8, do versículo 19 de Êxodo, diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Meus irmãos, não há como nós negarmos que todas essas coisas, elas mexem com o nosso entendimento e ainda renova o nosso entendimento também de como Deus age, de como Deus realiza os seus feitos maravilhosos. Nós encontramos aqui uma base bem ampla para a nossa fé cristã. No Evangelho nós somos instruídos a vir a Jesus, nós somos instruídos a confiar nele, nós somos instruídos a viver a vida de fé em Jesus. Mesmo até que a gente não consiga entender o processo todo que Deus está realizando e que nós às vezes nós queremos acelerar tudo, todas as ações de Deus são controladas pelo querer e pela vontade dele. Nós precisamos entender isso. É por isso que Salomão escreve lá que tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta você querer ultrapassar aqueles passos necessários para poder já abreviar todo o seu sofrimento, se ainda você não aprendeu todas as lições que precisam ser aprendidas. Nós somos encorajados, olhando para esse texto, a depender de Jesus, a lançar sobre ele todos os nossos cuidados e a apoiar nele todo o peso das nossas almas, mesmo até que você ache que você não vai aguentar ficar muito tempo assim. Então, você veio aqui porque Deus queria renovar no seu coração a expectativa do que a palavra dele faz na nossa história e na nossa vida. Então nós podemos fazê-lo sem qualquer dúvida ou temor. Jesus pode suportar tudo e ele, conforme diz a palavra, ele é a rocha inabalável. Ele é o Todo-Poderoso. Um antigo santo do Senhor declarou assim: a minha fé pode repousar com segurança sobre nenhum outro apoio, senão a onipotência de Cristo. É Ele quem vai me tirar
desse problema. Então ele pode dar vida aos mortos, ele pode fazer os fracos renovarem as suas forças, e ele pode multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. No capítulo 40 de Isaías, no versículo 29, fala isso. Então, Deus te trouxe porque ele sabe o que você está precisando. Deus trouxe cada um de nós aqui porque ele queria que nós pudéssemos entender essa verdade. Então, confiemos nele e não toleremos qualquer receio do que o mundo está repleto de armadilha, fazendo com que nós possamos desistir. Nós estamos guardados e protegidos sob a égide desse Deus que nada pode deixar de fazer, porque ele é o Deus do impossível. A segunda lição que eu quero mostrar para vocês, e que eu aprendi nesse texto aqui, é quão misericordioso e compassivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, e esses momentos vão se perpetuando, vai passando uma semana, vai passando 10 dias, vai passando 15 dias, e a gente não vê nada acontecer, e a gente normalmente vai ficar com o coração achando assim, mas será que a misericórdia de Deus não vai agir? Será que Deus não vai entrar com uma providência? A gente gosta muito de orar assim, Deus entra com uma providência para resolver esse problema. Então eu quero mostrar para vocês aqui quão misericordioso e compassivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as circunstâncias dos 3 casos aqui, dessa obra aqui, que nós consideramos, eram todas diferentes. Perceba aí, a primeira, ele ouviu a triste petição do leproso. O que é que o leproso disse? Ele disse assim, Senhor, se quiserdes, pode purificar-nos. Falaram-lhe do servo do centurião, mas é interessante que Jesus nunca o viu pessoalmente, nem sabia onde é que ele morava, nem onde ele estava. O terceiro aqui, ele viu a sogra de Pedro, acamada e ardendo em febre, porém, não lemos que ela tinha dito uma única palavra para ele, assim, Senhor, eu não aguento mais não, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Não, ele simplesmente observou. Às vezes nós ficamos achando que ele não está entendendo, não está agindo em nosso favor, porque todas as coisas vão se multiplicando e a impressão que a gente tem é que nós estamos sozinhos. Mas quando nós olhamos a palavra desde Gênesis a Apocalipse, você tem inúmeras declarações de como é que Deus está presente. Quando nós olhamos para o Salmo 23, é assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está declarando absolutamente nada que não fosse verdade perene, clara e profundamente envolvida com o caráter de Deus. Imutável, nunca vai mudar. Se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E quando o salmista lá na frente vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe o que isso significa? Significa que você, com os seus problemas, com os seus desafios, com as suas dificuldades, o Senhor está com você. O Senhor está conosco. Então, não obstante, em cada caso, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo mostra-se o mesmo. Interessa-se por aqueles problemas, envolve-se com aqueles problemas, entende o problema de cada um nas suas dificuldades, nas suas lutas, e ele prontamente demonstrou misericórdia e a disposição de curar cada uma dessas pessoas. Recebeu a sua terna compaixão e cada um recebeu a cura efetiva que precisava. Então, eis aqui um outro e fortíssimo fundamento aqui para a nossa fé. O nosso grande sumo sacerdote é extremamente gracioso. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus no capítulo 4, no versículo 15, você vai perceber isso. Ele jamais se cansa de nos fazer o bem. Ele sabe, é interessante que quando a gente olha para a palavra vai sempre nos dar esse subsídio. Ele diz assim, ele sabe que nós somos um povo fraco e débil, em meio a um mundo atribulado e cansado. Ele sabe que em alguns momentos a gente está dizendo assim, não quero mais saber, eu vou desistir.
mas Ele está tão pronto a ser paciente conosco e nos ajudar como estava há 2000 anos atrás, quando Ele agiu de forma extraordinária. Hoje Ele continua sendo uma verdade tanto quanto nos tempos antigos. E a palavra de Deus lá em Jó, no capítulo 36, no versículo 5, ele vai dizer que a ninguém despreza. Ele diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Nenhum coração pode sensibilizar-se tanto por nós quanto o coração de Cristo. É Ele quem vai agir em seu favor, em nosso favor. É Ele quem vai nos dar a resposta certa, no momento certo. Pode até ser que nosso coração possa titubear diante da fragilidade que nós vivenciamos na nossa vida cristã. Mas a palavra vai sempre trazer para nós esse antídoto que vai nos fortalecer. A terceira lição e última que eu quero compartilhar com os irmãos e que eu aprendi nesse texto, é que nós aprendemos quão preciosa é a graça divina da fé. Meus irmãos, como essa parte, ela fala muito ao meu coração. Como eu tenho sido desafiado a entender esse agir de Deus, essa forma de Deus manifestar esse cuidado especial. Eu estava dizendo para os irmãos nessa manhã, aqui no finalzinho da palavra do missionário Kleber, da APMT, que esteve aqui conosco, eu estava dizendo que há mais ou menos 2 semanas atrás, eu perdi meu pai, e a minha mãe é muito grudada com ele, né? Mais de 50 anos casados, então você imagina, né, convivendo esse período todo. E a minha mãe tem um problema uma doença chamada demência. E ela vai roubando informações cerebrais e ela vai ficando, teve um período que ela simplesmente não sabia mais andar. E ficou por vários dias só deitado. Quando meu pai morreu, nós achávamos que logo Deus iria levá-la. Deus iria conduzi-la ao seio eterno também, como fez com meu pai. Mas, para nossa surpresa, essa semana, minha irmã, que cuida dela, lá em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a minha irmã Maria Luísa é casada com o pastor Carlos, e meus pais são cuidados por ele já há mais de 20 anos. E ela estava dizendo assim para nós nessa manhã, ontem foi o aniversário da igreja, a primeira parte da programação da igreja de Dourados, a igreja central de Dourados, a igreja do relógio. E eles resolveram convidar a mãe para ir para o culto também. E a minha mãe já há muito tempo que não ia no culto, não saía de casa, não queria sair. E para surpresa, ela disse sim. Deram banho nela, trocaram de roupa, passaram perfume, e ela foi para a igreja, e ela conversou com as pessoas, ela sorriu com as pessoas, coisa que ela não estava fazendo. Então, quando nós achamos que nada pode mais reverter, o quadro ser revertido, Deus vem e age em nosso favor, mostrando essa realidade completamente ligada à fé. Mostrando que Ele está perfeitamente interligado com as questões que fazem parte da nossa história. Você olha para esses 3 milagres que Jesus fez aqui e você percebe algumas coisas interessantes ligadas à fé. Pouco nós sabemos a respeito do centurião, descrito nesses versículos aqui. Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a sua nacionalidade. Não, o texto não fala da sua história passada, nada disso aqui é informado. Mas uma coisa nós sabemos aqui, que ele creu em Jesus, e ele declarou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, manda com uma palavra e o rapaz será curado. Olha que coisa extraordinária. Então lembremos de que a ação especial dele foi de crer.
Enquanto os escribas, os entendidos, os teólogos da época, os fariseus, eles eram incrédulos, aquele homem disse assim: Senhor, eu tenho alguém que está doente em casa, mas eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, dê uma palavra só, e vai ficar curado. E aconteceu, meus irmãos. Embora nascido gentio, ele creu. Enquanto o povo de Israel estava espiritualmente cego, aquele centurião deu uma prova viva: Senhor, manda uma palavra só, e o meu rapaz vai ficar curado. A respeito dele, eu acho interessante que o Senhor Jesus preferiu uma palavra de elogio, que tem sido aí divulgada por todo mundo, desde aqueles dias até o dia de hoje. Lembram do texto? O texto diz assim: Jesus falou, nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu fico achando assim, nós vamos ter algumas surpresas quando a gente chegar no céu. Porque alguns que a gente acha assim, não, esse aí nunca vai ser salvo, esse aí vai para o inferno. E a gente vai falar assim: ué, você está aqui também? Porque essa é a grande realidade, meus irmãos. Então, apeguemos-nos com firmeza a esta lição aqui. Ela merece ser relembrada. Crer no poder de Cristo e na sua vontade de ajudar e fazer uso prático aqui dessa nossa crença é um dom raro e precioso que nós precisamos resgatar na nossa relação com o Senhor. Devemos sempre estar agradecidos por termos este dom, estarmos dispostos a vir a Jesus, não tendo outra esperança, e reconhecendo a nossa condição de pecadores perdidos, e entregar as nossas almas na mão daquele que é o grande dono de todas as coisas e dono da vida, grande privilégio de poder chegar aos pés dele. Que nós sempre possamos dar graças ao Senhor, se temos essa disposição, porque esse é um dom de Deus. Essa fé é a melhor que todos os demais dons ou conhecimento desse mundo. E é preciso que a gente, de uma forma muito especial, possa se envolver com isso. Quando nós olhamos para todas as coisas que nós olhamos nesse texto que nós lemos aqui, eu quero concluir a minha palavra dizendo para você que o que cada um de nós sabe desta fé. O que é que cada um de nós sabe dessa fé? Qual tem sido a nossa relação com essa fé? Esta é a grande questão que a gente precisa perguntar para o nosso coração. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês pensarem e fazerem para o seu coração? O que é que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi nessa noite? O nosso conhecimento pode ser pequeno, meus irmãos, mas será que realmente nós cremos? As nossas oportunidades para contribuir e trabalhar pela causa de Cristo podem ser poucas, mas será que nós cremos? Talvez não possamos pregar, nem escrever um livro, e nem mesmo argumentar em favor do Evangelho, mas será que nós cremos, meus irmãos? Que jamais nós possamos descansar enquanto não pudermos responder afirmativamente a essa pergunta: será que nós cremos? A fé em Jesus Cristo, para os filhos desse mundo, parece ser algo tão simples e insignificante. Eles não veem na fé nada de grande ou importante. Entretanto, eu quero semear no seu coração, dizendo que a fé em Cristo é preciosíssima aos olhos de Deus. E tal como tudo que é precioso é raro. Então, clame ao Senhor. É pela fé que nós vivemos, pela fé que o cristão vive, o cristão verdadeiro. Ele permanece na fé e é pela fé que o cristão vence o mundo, e sem fé ninguém pode ser salvo. Então guardemos em nossas mentes, em nossos corações, essas 3 lições que nós aprendemos nessa noite. Que quão grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quão misericordioso e compassivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a última lição, quão preciosa é a graça divina da nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos faça entender essas coisas dentro do propósito dele para a nossa vida. Vamos orar? Eu não sei qual é o desafio que você está vivendo nesses últimos tempos, mas eu sei, temos um hino que a gente canta, mas eu sei em quem tenho crido,
e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu quero colocar diante de você a possibilidade também de estar colocando diante do Senhor o seu desafio, o seu coração. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo nessa noite aqui, das coisas que normalmente a gente faz no final do culto. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente, para a gente poder orar, para você colocar diante do Senhor o desafio que você está querendo que Deus trate e cuide. Eu não sei, é um desafio familiar, é um desafio na empresa, é um desafio de saúde. Qual é o desafio? Eu não quero saber o desafio. Eu quero saber se você está interessado em colocar diante do altar do Senhor o desafio que você fez. Se você percebeu, as 3 lições aqui foram de profunda coragem. Quando aquele leproso chega e diz assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Você pode fazer isso. Então eu quero convidar você para você colocar isso diante do Senhor.